Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que a graça e a paz do nosso Deus reine no seu coração e também da sua família. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, coração fértil. O teu coração é fértil? Eu vou, para isso, usar uma parábola que Jesus contou, que está lá em Lucas, capítulo 8, de 4 a 15, que fala sobre a parábola do semeador. E Jesus usava muito parábola, né? Ele contava parábola para ensinar verdades preciosas e usava, então, situações do dia a dia das pessoas que estavam ali ouvindo. E ali conta que era uma grande multidão, pessoas que vieram de várias cidades. Então, ele era uma região agrícola. Então, Jesus diz que eis que o semeador saiu a semear, no versículo 5. Então, o semeador tinha foco, ele sai para semear. E depois nós vemos que a semente, no versículo 11, ele explica que é a palavra de Deus. E que o solo que a semente foi lançada, ele é o nosso coração. E ele fala sobre 4 tipos de solo, que são reações diferentes que a gente tem com relação à palavra, conforme o solo do seu coração. Então, olha, tem o solo à beira do caminho, o solo cheio de pedras, tem o solo com espinhos, tem o solo bom. Bom, falando sobre a primeira parte da semente, versículo 5 diz que ela caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. E no versículo 12, Jesus explica que a que caiu à beira do caminho ouviram a palavra, eles vieram. Mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crentes sejam salvos. O diabo ele fica atento a qualquer possibilidade para arrancar a palavra do coração. À beira do caminho, né, eu fico imaginando, é um terreno duro, né, porque muita gente pisa. Pode ser pessoas que acreditaram, abriram, né, o caminho para outros e eles foi pisado, foi traído muitas vezes e não perdoa, ficou insensível, embrutecido. E não presta atenção, ouve, mas não assimila, tá? Porque está distraído, está indiferente, está muito acomodado. E a semente, então, não germina, porque o inimigo vem e acha fácil roubar aquela semente, tá fácil, tá ali, né? Pronta para ser levada. A outra parte cai num terreno rochoso, cheio de pedras. No versículo 6 fala que caiu sobre a pedra. E ela, tendo crescido, secou por falta de umidade. A explicação do versículo 13 diz que são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então, ele está falando aqui que são pessoas que têm maior entusiasmo, ouvem a palavra com alegria, com emoção, recebem, mas elas não cultivam, elas não oram, elas não buscam, são superficiais, né? Não buscam crescimento. Então, não tem raiz, não tem sustentação. Qualquer intempérie, qualquer provação, seja sol, seja influências externas, secam a semente. São aquelas pessoas que ficam dando ouvidos à conversa de amigos, vai para a faculdade, se desvia para outras situações, não estuda a palavra, não cultiva a palavra e ela vai esfriando, a terra está rasa, praticamente o solo ali não tem jeito, não tem umidade e ela seca. A terceira parte cai sobre um terreno espinhoso. E a planta germina, cresce, mas surgem os espinhos que sufocam e não dão fruto, né? É a terceira parte das sementes que o semeador lança. E ele coloca aqui, Jesus, no versículo 14, são pessoas que ouviram, mas no decorrer dos dias foram sufocados com cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. São pessoas que ficam com
com os pés em tuas canoas, né? Ele tem um amor, assim, às coisas do mundo, aos deleites, às riquezas, e ele fica todo preocupado em angariar dinheiro, em garantir o futuro, e o coração fica distante, né? E ele, então, acaba se afastando, não consegue, então, crescer aquela semente. O quarto grupo, que é a minoria, né? É a característica de um bom terreno. 25% cai nesse bom terreno e tem uma boa produção. No versículo 8 diz que a terra era boa e produziu a 100 por 1, e tem um outro texto que fala que produziu a 30, 60, a 100 por 1. Bom, mas aqui nós temos que nesse local onde caiu, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, valorizam, e esses frutificam com perseverança. Então, o bom terreno, ele ouve, ele ara, ele aduba, ele vai lendo, ele vai aprendendo, né? Ele vai valorizando e ela vai frutificar. Então, nós temos aqui basicamente dois tipos de terreno. O frutífero, que é esse último, e o infrutífero. O infrutífero, então, ele representa o coração de pessoas que não estudam a palavra, não meditam nela, não buscam, não valorizam ou são insensíveis a ela, coração duro, né? E outros que quando vê que precisa renunciar, né? Ele não quer saber e desistem. Então, nós temos 3/4, né, de terreno infrutífero aqui e 1/4 frutífero, que Jesus conta, né? Bom, mas quando ela cai num bom terreno, a palavra não volta vazia, né? Ela faz o que lhe apraz e produz 30, 60, 100 por 1. Alguns produzem menos, outros de uma forma média e outros bastante. Mas o mais importante é que a palavra não volta vazia. E o poder não é do semeador, não é de quem está lançando a palavra, né? No caso, o evangelista. Mas sim, a palavra tem poder. Eu lembro da história de um menino de 13 anos, lá na Inglaterra, deu uma nevasca, e ele foi para a igreja, e eles entram numa igreja metodista, tinha pouquíssimas pessoas, umas 10, 12 pessoas, e ele senta ali, e daí um pregador leigo começa a falar, porque o pastor não conseguiu chegar, e começa a falar, e ele fala um texto muito lindo, né? Que ele fala sobre Isaías 45, 22, que fala assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então, ele ouve aquela palavra e aquele homem, ele com muita dificuldade, né, para explicar, e ele então repete várias vezes: olha para Jesus e você vai viver. Olha para Jesus e sereis salvos, né? Então ele vai falando e ele fala diretamente com aquele garoto, né? Olha, você está triste, mas se você não olhar para Jesus, tua vida vai ser miserável. Olha para Jesus e vivei. Aquele garoto, ele ouviu aquela palavra e ela entrou, né? Foi um terreno fértil. Ela entrou, ele começou a adupar, a meditar naquela palavra, né? E ele, então, ele foi aprendendo mais e mais. Ele se tornou o príncipe dos pregadores, né? O Spurgeon, a história da conversão, da entrega de Spurgeon nas mãos de Deus. Olha só que história espetacular, né? Veja bem, uma pessoa que é inculta, que foi lá abrir a igreja, mas vê que o pastor não foi, e ele então prega, ele fala o texto e ele repete. É a palavra que fala, né? Que ministra no coração da pessoa, né? É a palavra. E eu queria te perguntar, qual o tipo de solo que você tem sido no seu coração? Qual o solo do teu coração e do meu coração? Onde eu me encaixo aqui? Eu tenho sido rebelde, eu tenho sido coração duro, insensível, eu não quero abrir mão de alguns deleites, de algumas festas, de algumas coisas, quero o pé em tuas canoas. Como tem sido o meu coração? Eu espero que o teu coração seja fértil e o meu também.
E vamos pedir a Deus que se tem alguma coisa atrapalhando a nossa sensibilidade, nos tornando pessoas distraídas, superficiais, que Deus trabalhe no nosso coração, que o Deus quebrante o nosso coração para que a gente possa ser sensível à voz dele, aprender dia após dia, né? Dia após dia. Em segundo lugar, nós somos desafiados, né, a falar de Jesus. Não importa se você tem muita experiência ou não, tem várias formas de você falar de Jesus. Passando uma mensagem, passando um versículo, né? Minha mãe, ela gostava de distribuir folheto. O diácono da igreja dela lá em São Paulo, ela morava no Tatuapé, ele levava um monte de folhetos na casa dela. E ela então, ela enchia uma bolsa dela, uma sacola de folhetos, e ela ia para o metrô, ia para a Praça da Sé, cada dia ela ia para um lugar à tarde e distribuía milhares de folhetos. Quando acabavam os folhetos, ela tomava uma guaranazinha, né? E tomava uma aguinha e pegava o ônibus de volta ou o metrô e vinha para casa dela. Então, que coisa linda, né? Tem várias maneiras. E quando ela ia pagar a conta, né, na loja que ela gastou, antes de dar o dinheiro, ela dava um folheto, olha, um presente para você, sabe? Depois ela dava o dinheiro. Então, às vezes as pessoas corriam atrás dela para, ai, me dá aquele que a senhora deu para aquela minha amiga, eu gostei tanto, sabe? E ela voltava nos lugares e as pessoas lembravam dela, né? E ela soube que pessoas foram na igreja dela, porque tinha o carimbo. E teve gente que chegou e falou, eu recebi o folheto. Olha que coisa extraordinária, em São Paulo, né? Como a gente pode fazer, ser semeador da palavra. E é Deus, né? Você tem que entregar, não se preocupa, né? Se vai se converter ou não, né? Não precisa escolher solo, não. A palavra tem que ser lançada, né? A mão cheia. E é o Espírito Santo que faz a obra. Quando Deus toca, Ele toca. Quando Deus fala, Ele fala. E a palavra de Deus é o poder, né, para salvar, para edificar todo aquele que nele crê. Amém? Ah, mas a gente tem que ter ousadia e ministrar a palavra em tempo e fora de tempo. Eu estava me lembrando, né, que quando, anos atrás, um pastor chamou o Leomã para pregar num congresso de homens da Igreja Batista, lá no Paraná. E ele falou para mim que gostaria que eu falasse também. E eu falei, mas por que eu? Não, uma mulher tem que falar também, tudo. Eu falo, tá, eu falo uma vez só, então. Era um congresso de um final de semana longo, né, de feriado. E quando eu chego lá, eu vejo que o público são muitos líderes, pastores que estão ali, né. E eu, então, conversei com o Senhor, falei, Senhor, como é que vai ser isso, né? E eu, então, veio no meu coração aquele versículo, lança a rede ao mar. Não sou eu, lança a rede ao mar, né? Lança a semente no solo e não importa, né? É Deus que vai estar trabalhando da maneira como Ele quer. Porque por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir cuidar, resolver as situações. É Deus, sempre foi Deus. Que eu e você possamos ter um coração brando, um coração quebrantado, sensível à palavra de Deus. Senhor, quebranta meu coração, muda meu temperamento, e aquieta meu coração para que eu possa contemplar a Tua palavra, meditar nela, adubá-la no meu coração. E, Senhor, que eu não retenha essa palavra, que eu possa distribuir essa palavra, aquilo que o Senhor tem me falado, seja em forma de folhetos, de Novos Testamentos, de Bíblia, de mensagem, seja a forma que o Senhor quiser. Me orienta, Pai, porque tudo que a gente recebe é tão gostoso a gente passar, né? A gente deve dividir a bênção, né? Aquela palavra que a gente ouviu, que tocou no nosso coração, vamos repartir. E compete a Deus, ao Espírito Santo, Ele que tem força, poder para fazer a diferença no coração de quem ouve, no solo de quem ouve. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa e até a próxima, se Deus quiser.